Oi, turma dos nonos anos. Vamos fazer mais hoje alguns exercícios da parte dos radicais, que para complementar os conteúdos, estão faltando algumas coisas a falar algumas coisas, então vamos dar uma olhadinha. Mas para você entender a aula de hoje, vamos fazer o apoio técnico, que são as propriedades dos radicais. Vamos lá. Então aqui nós temos a propriedade da potência do expoente fracionário. Estão lembrados? Onde o denominador da fração é o índice e o numerador é o expoente. Aí, para você confirmar, você faz o anti-horário. M sobre N. A elevado a M sobre N. Então aqui você passa da forma de potência do expoente fracionário para a forma de radical. Temos aquela outra propriedade quando você aplica raiz sobre raiz. Parece complicado, mas a regra mostra que basta multiplicar os índices. Então aqui eu tenho duas raízes, eu posso transformar numa só, desde que seja raiz sobre raiz. Para transformar duas em uma, basta multiplicar os índices. O radicando mantém-se o mesmo. Agora, a gente viu também em sala a regrinha para introduzir fatores. Para introduzir um fator em um radical, basta multiplicar seu expoente pelo índice do radical. Então veja bem, esse A elevado a N está do lado de fora da raiz. Raiz enésima de B. Então eu gostaria que esse A fosse para dentro, viesse para dentro da raiz. É possível? Sim. Quando ele passar para dentro, o expoente dele fica multiplicado, N vezes M. Então, é permitido que esse A entre na raiz? Sim, desde que o expoente dele multiplique pelo índice. Ok? Então, a nossa aula de hoje a base dela praticamente é essa. Então, a gente vai trabalhar as propriedades raiz sobre raiz e fazer exercícios. Livro-texto, página 55. Aqui no enunciado pede para você colocar em forma de potência se já for raiz, ou em forma de raiz se já for potência, tá? Então vamos lá. Bom, a propriedade garante que quando eu tenho raiz sobre raiz, é só multiplicar os índices. Então no caso aqui, eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada. Aí 2 vezes 2 é 4. Então eu teria raiz quarta de 5 ao quadrado. Tá? Olha, só multiplicar 2 daqui, raiz quadrada, então 2 vezes 2, 4. Aí ficamos com uma só raiz, 5 elevado ao quadrado. Mas ele pode também passar isso para a forma de potência. Faz o anti-horário. O anti-horário é 2 sobre 4. Então 5 elevado a quem? 2 sobre 4. Muito fácil. Ou ainda, você pode dizer que é 5 elevado a meio. Tá? Porque se simplificar por 2 e por 2 fica 1 sobre 2. Bom, aqui nós temos o outro exemplo, mas aqui é uma potência de potência. Potência de potência, lembram? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1 sobre 3. Fica 3 elevado. Aí, 2 vezes 1 é 2. 2 terços. Agora ele quer que você coloque na forma de raiz. Então, esse 3 é o índice. O 3 vai ser o índice. E o 2 vai ser o expoente. Então, 3 elevado a 2. Tá? Mantém o 3 aqui. A base. O denominador é o índice. E o numerador é o expoente. Então, eu poderia dizer que era raiz cúbica de 9. Porque 3 ao quadrado é 9. Ok? Aqui, lembram? Raiz de raiz é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Duas raízes viram uma só.
E aqui nós temos potência de potência. Já é propriedade das potências. Repete a base e multiplica os expoentes. Aí 2 vezes 1 é 2 sobre 3, 2 terços. Voltando para a forma de raiz, eu teria raiz cúbica. Esse 3, que é o denominador, vira o índice de 3 elevado a 2. Esse 2 de cima é o expoente. 3 elevado a 2 é 9. Bem, aqui é um pouco mais complexo, mas vamos por partes, tá? Veja bem, olha. Bem, então teria raiz quinta, essa raiz de fora. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Aqui é 1, aqui é 2. Então seria 3 no anti-horário. 3 elevado a 1 sobre 2. 3 elevado a meio. Vezes. Aqui é 2. 2 elevado. Aqui é 1, ó. 2 elevado a 1 sobre 4. 2 elevado a 1 sobre 4. Certo? Bem, aí veja. Os dois estão embaixo de uma raiz quinta, os dois. Raiz quinta de um produto é o produto das raízes quintas. Eu posso quebrar em duas raízes quintas. Raiz quinta de 3 elevado a 1 meio e raiz quinta de 2 elevado a 1 quarto. E agora você pode aplicar o anti-horário. O anti-horário ficaria 3 elevado a 1 meio sobre 5. 3, 1 meio dividido por 5, vezes 2 elevado a 1 quarto dividido por 5. 2 elevado a 1 quarto dividido por 5. Então, ficaria... fazendo aqui no cantinho, para você ter uma ideia. 1 meio dividido por 5. 1 meio dividido por 5. Aqui embaixo como se tivesse 1. Aí você pega a primeira vezes o inverso da segunda. 1 meio vezes 1 sobre 5. Aí dá quanto? 1 sobre 10. Separar aqui para não causar confusão. Então, eu estou querendo saber quanto é 1 meio dividido por 5. 1 meio dividido por 5 seria, aqui embaixo tem 1, seria a primeira vezes o inverso da segunda, 1 décimo. Então, seria 3 elevado a 1 décimo, vezes... Aí eu tenho aqui 1 quarto dividido por 5. Vai dar 2 elevado a 1 vigésimo. Da mesma forma que eu expliquei, no caso, 1 quarto dividido por 5. Deixa eu mostrar a você aqui. 1 quarto dividido por 5. Aqui embaixo é como se tivesse 1. Aí você repete a primeira. 1 sobre 4. E multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 5. Aí dá 1 sobre 20. Portanto, 1 meio dividido por 5 dá 10. Tá? Dá 1 sobre 10, desculpa. E 1 quarto dividido por 5 dá 1 sobre 20. Então, nós conseguimos passar esse trabalho, todo esse cálculo para a forma de potência, que é a pergunta. Se estiver na forma de raiz, passa para potência. Se estiver na forma de potência, passa para raiz. Repetindo, raiz quinta de raiz quadrada. Mas raiz quadrada aqui é 2, 3 é 3 elevado a 1. No anti-horário fica 1 sobre 2. 3 elevado a 1 sobre 2. Vezes 2 elevado a 1 sobre 4 no anti-horário. Aqui é a raiz quinta de um produto, então é o produto das raízes quintas. Então, raiz quinta dessa potência e raiz quinta dessa outra. Aí, fazendo o anti-horário agora, você faz no anti-horário. No anti-horário ficaria, então, 3 elevado 1 meio dividido por 5 e 2 1 quarto dividido por 5. 3 1 meio dividido por 5, 1 quarto dividido por 5. 1 meio dividido por 5 a gente viu que é 1 sobre 10. Então, 3 elevado a 1 sobre 10. E 1 quarto dividido por 5
a gente viu que era 1 sobre 20. Então, ficaria 1/4 dividido por 5, 1 sobre 20. Ficaria 3 elevado a 1 sobre 10 vezes 2 elevado a 1 sobre 20. Questão mais complicada. Agora, essa daqui, temos que prestar bem atenção. Veja, nós temos 3 raízes. Então, eu posso transformar numa só raiz. Veja só, como assim? A propriedade diz que raiz de raiz é só multiplicar os índices e transformar numa raiz só. Veja bem. Então aqui eu tenho raiz cúbica, raiz quadrada. Certo? Raiz cúbica, olha, raiz quadrada. 3 vezes 3 é 9, vezes 2, 18. Raiz 18ª, preste atenção. A propriedade garante isso. Veja que você, no caso, multiplica os índices. Você multiplica os índices. Tem 2 raízes, tá vendo? Você pode transformar numa só. Para isso, basta multiplicar os índices. Então, fazendo isso. Quais são os índices? 3, raiz quadrada aqui é 2. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Agora, vamos ver. Aqui está 3 elevado à primeira. Ele está dizendo que, para introduzir um fator em um radical, basta multiplicar seu expoente pelo índice do radical. Então, veja, esse 3 aqui. Eu quero que ele entre no radical. Eu quero que ele entre. Tá legal, ele vai entrar. Mas, na hora que ele entra, você multiplica o expoente dele pelos índices. 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. Vezes 2, 18. 3 elevado a 18. Ele pode entrar, sim. Desde que, se ele vai passar para dentro da última raiz, o expoente dele vai ter que multiplicar por 3, por 3 e por 2. Aí fica 18. Esse 2 aqui está elevado à primeira. Olha lá. Ele vai ter que vir para aqui para dentro. Então ele vai ter que passar para cá, depois para cá. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Então esse 2 vai entrar como 2 à sexta. Esse 2 aqui vai só passar para cá. 2 à primeira. Para ele entrar, tem que multiplicar o expoente pelo índice. 1 vezes 2 dá 2. 2 elevado a 2. Então, você consegue introduzir os fatores. Para esse fator entrar na última raiz, é preciso que o expoente dele multiplique pelos índices dos radicais onde ele vai entrar. Se ele vai passar daqui para aqui para dentro, então o expoente dele vai multiplicar por 3 e por 2. Aí fica 18. Esse aqui vai para essa daqui. Aí vai ter que multiplicar o expoente 1 por 3 e por 2. Aí ele vai lá para dentro. E esse aqui vai entrar só uma vez. Aí multiplicar 1 vezes 2, 2. Então nós temos, concluindo, raiz 18ª. Isso aqui não é tão simples, não é? 3 elevado a 18. Agora aqui, gente, olha, multiplicação de potência de mesma base. Vezes, repete a base, somos os expoentes. 6 mais 2, 8. Pronto. Ok? Se você perceber também, se quiser, podia simplificar o radical mais um pouquinho. Porque como aqui é 18 e 8, o máximo divisor é 2. Então eu posso simplificar todos os termos por 2. A propriedade também que o máximo pelo máximo divisor comum. Se você faz isso, dividir o índice e os expoentes por 2, ficaria 9. 3 elevado a 9 vezes 2 elevado a quarta. Já ficaria um radical um pouco mais simples, tá? Então, essa propriedade de introdução é muito importante. Você, para introduzir, você pode botar o fator para dentro da raiz? Pode, desde que você não esqueça de multiplicar o expoente dele pelo índice. Ele pode ir para dentro da raiz, sim, mas tem que multiplicar o expoente pelo índice, tá? Então, e aqui no caso, você pode também colocar em forma de potência. Ficaria no anti-horário 3 elevado a 9 sobre 9 vezes 2 no anti-horário, 4 sobre 9.
2 elevado a 4 sobre 9. Ou seja, finalmente, 3 elevado a 9 sobre 9 é 3 elevado a primeira, vezes 2 elevado a 4 sobre 9. Se ele está mandando passar da forma de raiz para potência, ficaria no anti-horário 9 sobre 9 e 2 elevado a 4 sobre 9. Anti-horário, fazendo o contrário ao ponteiro dos ponteiros do relógio. Anti-horário para cá. Então no anti-horário ficaria 3 elevado a 9 sobre 9 e 2 elevado a 4 sobre 9. Aí você teria passado para a forma de potência do expoente fracionário, a expressão com potência do expoente fracionário. Assista a aula e revise isso aqui, vai e volta. Aqui bem mais simples, olha. Aqui é a propriedade. Raiz de raiz, é só multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu tenho raiz sexta de 18. Tá? Aí eu posso colocar no anti-horário aqui, é como se tivesse elevado a 1. No anti-horário ficaria 18 elevado a 1 sexto. Colocando no anti-horário, aquela jogadinha do anti-horário. 1 sobre 6. Aqui, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 1/5 multiplicado por 2/3. Seria 2 elevado. Multiplicando 1/5 por 2/3. 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 3, 3. Então, 1 vezes 2, 2, 5 vezes 3, 15. Se é potência, eu vou tentar voltar para a forma de raiz. Então, 15 é o índice, 2 elevado a oitava. Se você fizer o anti-horário, vai voltar para aqui, 8 sobre 5, tá vendo? 8 sobre 15. Aqui, também simples, é raiz da raiz da raiz. Raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Raiz oitava de 30. 30 é a mesma coisa que 30 elevado à primeira. Então, no anti-horário, 30 elevado a 1 sobre 8. No anti-horário, 1 sobre 8. Aqui, a mesma coisa da introdução. Veja bem, então, a aulinha de exercício. Tem 3 raízes. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Você transforma numa só. Uma só. Como faz isso? Aqui a propriedade garante que se você tem duas raízes, uma sobre a outra, você multiplica os índices e repete o radicando. E transforma numa só raiz. Então os índices aqui são 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então raiz oitava. Esse 2 está a primeira. Eu quero passar ele para dentro. Então para ele entrar aqui, o expoente vai ter que multiplicar pelos índices. Então 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4. Esse daqui, ele vai entrar daqui para cá. Ele entra, mas só que para ele entrar, ele precisa multiplicar o expoente pelo índice, 2 ao quadrado, e esse 2 aqui já estava lá dentro, certo? Então, ficaria raiz oitava, como as potências têm a mesma base, e aqui o expoente é 1, repete a base, somos os expoentes. 4 mais 2, 6 e 1, 7. Fica 2 a sétima. No anti-horário, ficaria 2 elevado a 7 sobre 8. Aquela propriedade do anti-horário. Essa questão foi semelhante a essa daqui. Só que essa aqui está faltando uma coisa, gente. Eu realmente esqueci de uma coisa. Olha só. O 3 entra, esse 2 entra, esse 2 entra. E falta esse outro 2 aqui, ó. Perdoem aqui. Porque esse 2 aqui eu esqueci de colocar. Esse 2 estava já. São 3 números 2, tá vendo? Esse 3 entra. Aqui, como é que ele entra? Aí multiplica 1 vezes 3, vezes 3, vezes 2, dá 18. Esse 2 entra. Fica 1 vezes 3, vezes 2, 2 elevado a sexta. Esse 2 entra. 1 vezes 2. E esse 2 já estava. Portanto, aqui, essa parte aqui tem que ser reformulada completamente. Essa parte aqui tem que ser reformulada completamente. Deu tempo de ajeitar isso, né? Então, ficaria raiz 18ª, presta atenção.
Isso é uma bobagem. Aqui é a multiplicação de potência de mesma base, veja. Repete a base, somos os expoentes. Daria 2 elevado a 9. 6 mais 2, 8, 9. Então ficaria 3 a 18. 3 a 18 e 2 a 9. 2 a nona. Agora vai ficar melhor até. Porque 18 e 9, o máximo divisor é 9. Então, dividindo tudo por 9, eu vou ficar com raiz 2, raiz quadrada, de 3 ao quadrado e 2 à primeira. Voltando para a forma de radical, ficaria, aqui é 2, né? Aí ficaria 3 elevado a 2 sobre 2, 2 sobre 2, vezes 2 elevado a 1 sobre 2. Aqui tem 2, ó, gente, aqui tem 2. No anti-horário, 3 elevado a 2 sobre 2, 2 elevado a 1 sobre 2. Ficaria 3 elevado a 1, que é 3, vezes 2 elevado a meio. Esse resultado aqui não está compatível. Estava fazendo essa outra questão, me lembrei que tinha esquecido de colocar esse último aqui dentro do radical. Mas agora está tudo ok. Tudo ok agora. E aqui também está tudo ok. Porque esse 1 aqui, quando vier para cá, ele vai ter que passar pelas barreiras dos índices. Aí ficaria 1 vezes 2 vezes 2, dá 4. Esse 2 vai entrar, fica 1 vezes 2, 2. E esse aqui já estava dentro, foi o que tinha esquecido lá. Aí, 2 elevado, 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 2 a sétima. No anti-horário, 2 elevado a 7 sobre 8. 7 sobre 8. Ok? Pronto. Então, você revê essa aula e estuda. Depois eu digo as páginas. Essa página que nós estamos trabalhando é a página 55. Tem mais algumas questões lá. E agora vamos dar uma olhada na página 62, a revisão. Os pais estão pedindo para ficar revisando. Então nós estamos revisando pela terceira vez esse assunto. Então presta atenção. Caso de racionalização. Veja. Quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, o passo a passo é: repete a fração original, multiplica e divide pela raiz quadrada que está no denominador. Multiplica e divide pela raiz quadrada que está no denominador. Então, ficaríamos com 3 vezes raiz de 2, é 3 vezes raiz de 2, por quê? Raiz de 2 não é exata, deixa assim mesmo. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de quem? De 4. Que é 3 vezes raiz de 2 sobre... Mas quem é raiz de 4 é 2. Isso é racionalizar, minha gente. O denominador original era raiz quadrada de 2. E agora 2. Irracional, racional. Mesma coisa aqui. Repete a fração original. Repete a fração original. Multiplica e divide pela raiz quadrada que está... A raiz quadrada que está no denominador. Então a raiz quadrada que eu vejo é raiz de 5. Então só multiplico por ela mesmo. Não precisa você se preocupar com mais nada. Aplicar a regra prática. Então, a raiz quadrada que está no denominador fica 10 vezes raiz de 5. 10 vezes raiz de 5 sobre 3 que multiplica. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Tá? Então, vamos lá. Fica 10 raiz de 5 sobre 3 vezes. Raiz de 25 é 5. Então, 10 raiz de 5 sobre 15. Repare 15. 3 vezes 5, 15. Repare 15 e 5, 15 e 10 são divisíveis por 5. Então, você vai ter, simplificando por 5 dá 2. 2 raiz de 5 sobre 15 por 5, 3. Isso é racionalizar. Isso é racionalizar. Porque o denominador, que era irracional, agora é racional. Bem, agora vem um caso excepcional. Um caso excepcional. Esse caso nós não faz parte dos casos. Tem 2 casos. Esse aqui é um caso 3 que os livros antigamente traziam. E ele traz como um exercício aqui. Eu vou explicar a você. Olha, regra prática. Repete a fração original.
repete a fração original, multiplica e divide pelo radical complementar. E vou explicar a você o que é radical complementar. No caso, o radical complementar seria raiz quarta de 2 a terceira. A Barreto, por que 2 a terceira? Veja, aqui é 1. Veja que 1 mais 3 é 4. Para você obter o radical complementar, é só você dividir, subtrair 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Esse aqui é o radical complementar. Aí você multiplica e divide pelo radical complementar. Aí no caso, não é multiplicar pela raiz quadrada que está no denominador. Não tem raiz quadrada no denominador nenhuma. É raiz quarta. Então você vê a raiz complementar. Basta subtrair. 4 menos 1, 3. Então a raiz complementar é a raiz quarta de 2 a terceira. Isso funciona muito bem, quer ver? Aqui em cima ficaria 3 multiplicado por raiz quarta de 2 ao cubo, mais 2 ao cubo é 8. Presta atenção. Sobre, veja, raiz quarta de 2 à primeira vezes raiz quarta de 2 à terceira. Você pode transformar numa raiz só. Tem duas raízes, eu posso transformar numa raiz quarta só. Então, raiz quarta de um produto é o produto das raízes quartas. De 2 à primeira vezes 2 à terceira. Então, 3 raiz quarta de 8 sobre, olha lá, raiz quarta, veja que coisa legal, raiz quarta de 2 à primeira vezes 2 à terceira, 2 à quarta. A propriedade 1 garante que eu posso cancelar aqui, ó. Então, eu ficaria com 3 raiz quarta de 8 sobre 2. Aquela propriedade, quando o expoente é igual ao índice, você pode cancelar. Raiz enésima de A elevado a N. Cancela aqui, fica só o 2. Então, esse aqui seria um terceiro caso. O livro da gente não traz isso. Mas eu queria dizer a você que aqui você está usando o radical complementar. Radical complementar. Que para você obter o radical complementar, basta subtrair o índice menos o expoente. 4 menos 1 é 3. Então, esse aqui é o radical suplementar. Aí, complementar. Multiplica e divide pelo radical complementar. Sai tudo perfeito, tá vendo? Bem, aqui já é o segundo caso. Não é uma raiz quadrada no denominador. É uma expressão irracional do denominador. Repete a fração original. Sempre isso. Multiplica e divide pelo fator conjugado. É como se fosse um casal. Marido e mulher. Esposo e esposa. São iguais, só que com o sinal do meio. Um é mulher, outro é homem. Então, sinal mais, sinal menos. Tá? O fator conjugado ele é igualzinho ao denominador, só que com o sinal do meio trocado. Multiplica e divide pelo fator conjugado. Então, aqui é uma multiplicação. Aí veja bem o que acontece, com calma. Já veja isso aqui. 1 multiplicado por 2 menos raiz de 3 dá 2 menos raiz de 3. Multiplicado por 1, né? Não vai alterar nada. Agora aqui embaixo, aquele trabalhinho que a gente tem de chuveirinho. 2 vezes 2, todo mundo sabe que é 4, e bota. Depois, 2 multiplicado por menos raiz de 3. Esse é mais, esse é menos. Mais vezes menos dá menos. Menos quem? 2 multiplicado por raiz de 3. Não sei quanto é isso. Não importa. Aí depois, continuando o chuveirinho. Raiz de 3 vezes 2. Mais vezes mais dá mais. Então, mais 2 raiz de 3. E mais raiz de 3 menos raiz de 3. Mais vezes menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Menos raiz de 9. Já fizemos várias vezes isso, lembram? Nas aulas anteriores. Então, revisão da revisão. Então, eu teria 2 menos raiz de 3 aqui em cima. E sempre, se você estiver fazendo certo, sempre vai cancelar aqui, ó. Sempre. Estiver fazendo certo. 4 menos raiz de 9. Mas raiz de 9 é 3. 4 menos 3. Então, ficaria 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3 é 1. Tá vendo?
o denominador era 2 mais raiz de 3, isso aqui é irracional. Agora o denominador é 1. Então, todo número dividido por 1 é ele mesmo. E isso está racionalizado. Meu tempo está acabando. Mas eu vou fazer mais o que der aqui, que meu limite de gravação está já no limite, está acabando. Mas veja, aqui você repete a fração original, multiplica e divide pelo fator conjugado, termo conjugado. O conjugado de raiz de 2 menos 1 é raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 mais 1, vou fazer bem rapidinho para dar tempo. Certo? Aí você vai efetuar as multiplicações com calma. Tá aqui embaixo dessa vez, para ficar mais espaço. Vamos lá. Chuveirinho. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 vezes 1, 2. Tranquilo. Menos raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Menos raiz de 2 dá menos raiz de 4. Menos raiz de 4. E depois, agora aqui. Menos raiz de 2 vezes 1. Menos raiz de 2. Embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Bem rapidinho. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. E menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Bem rapidinho para ver se dá tempo aqui. 31 segundos. Aqui fica